a gente não foi preparado para vender na área da saúde. Sim. Apesar da gente prestar um serviço e precisar fazer disso um trabalho e ganhar dinheiro com isso, é quase feio, né? Você querer ganhar dinheiro na assistência. Você devia fazer por amor, você devia fazer... Você faria por amor, pelos né? outros, né? Isso é uma questão grande. Psicólogos, vou falar particularmente, né? Lidam mal com dinheiro, com marketing, com Médicos vendas, também, muito né? mal. Então, a gente precisou ser atendida muitas vezes pelo pessoal do backstage, assim, tipo, tá tudo bem você vender. Estamos começando mais um podcast, A Sociedade Digital, e hoje nós temos um pessoal diferente aqui. Você que está assistindo a gente no Spotify, você vai ouvir as vozes diferentes, você não vai ouvir a voz de Rodrigo Vinhas, mas ele colocou uma pessoa sensacional para substituí-lo, que eu com certeza acredito que vai ser muito melhor. Então estamos aqui com Gabi. Vegana também. Vegana também, né? Você gosta de cachorro também, igual ele? Adoro. Então pronto, então já tá confirmado aqui. Gabi Pazos e Lucas Puerto, aqui do lado da nossa mesa de entrevistadores, né? E Gabi, conta aqui pra gente quem que são as nossas convidadas de hoje. Conto. Eu fiquei muito contente de trazê-las pra cá, de sugerir pra vocês, e que bom que vocês aceitaram trazê-las pra cá, porque eu conheço o trabalho da Mabel e da Mari já tem, nossa, acho que mais de 1 ano e meio, que no digital é muita coisa, né? É muita coisa já. E eu fiquei bem impressionada quando elas me contaram, porque elas trazem esse tema da saúde mental pro Instagram, que é uma rede social em que geralmente a gente não vai esperar um tema mais denso como esse. E aí eu queria que elas mesmas se apresentassem, porque eu sou muito fã do trabalho delas. Queria que vocês contassem pra gente como foi que vocês começaram, como é que vocês trouxeram pro Instagram essa ideia de falar de saúde mental, qual é a formação de vocês. Eu já sei da história toda, mas eu quero muito que o pessoal saiba em casa também. Tá certo. Então, eu sou a Mabel, sou psicóloga. E a minha história no digital, ela começou meio por hobby. Naquela época, assim, bota aí 2011, talvez, quando o boom da nutrição no digital estava começando, eu gostava de estudar comportamento alimentar e nutrição, porque eu gostava dessa área. E eu seguia pessoas, era o Instagram começando, 2011, 2012. E aí, uma nutricionista que me conhecia falou assim, era a época que o Instagram direcionava para blogs, né? Você não quer escrever sobre comportamento alimentar no nosso blog? Eles tinham um blog de fitness. E eu falei, tá bom, eu gosto do tema, adoro falar sobre isso, vou escrever. Eu já tinha aí bons anos de formada, talvez uns 7, 8 anos de formada, então vou escrever a minha experiência e o que eu estudo sobre comportamento alimentar despretensiosamente no blog deles. E aí, assim, sei lá, 30 mil pessoas lendo o post, mandando e-mails. Eu não tinha nem rede social profissional na época. Pacientes me procurando no consultório. Eu falei, gente, mas eu só escrevi um texto. E nem era um texto super técnico, era um texto para público geral. E aí, uma coisa muito legal que veio é quantas pessoas me agradecendo pelo conteúdo que eu tinha escrito, que ajudou elas de alguma forma. E é claro, eu sou uma profissional de assistência, né? Gosto de ajudar com o que eu sei. E eu sempre fiz isso no 1 a 1, no consultório. E ali eu falei, olha, que potencial que eu tenho de alcançar pessoas, né? Eu sempre gostei de ensinar, de dar aula, de falar sobre assuntos relacionados à psicologia. Então, ali foi meu primeiro gostinho no digital, mas eu passei dessa fase, assim, escrevendo por hobby, recebendo paciente no consultório, mas nada meu, assim. Eu escrevia onde me convidavam, sempre nesse assunto de alimentação, comportamento alimentar, e ali eu fui vendo que o digital tinha esse poder de ajudar mais pessoas e, óbvio, né, trazer para mim um retorno que eu nem esperava, que era um retorno de mais pacientes no consultório. E, bom, isso lotou minha agenda, segue a vida ali. 2016 para 2017, eu comecei a querer ter alguma coisa minha, né, no digital, ao invés de escrever só para os outros e vir paciente. Eu já tinha a agenda cheia há muito tempo, não queria mais paciente. Eu queria alcançar mais pessoas, ter essa sensação de que eu estou ajudando mais pessoas com o meu conteúdo e também escalar de uma outra forma, não só o meu trabalho, como o meu conhecimento. E aí, eu comecei a procurar o que eu poderia ter de produto, né, porque assistência é 1 para 1. Né? Você chega uma hora que você enche sua agenda e acabou. Você pode ficar aumentando o valor da sua consulta, mas você não pode crescer muito para além disso. Você vai ter, sei lá, no meu caso, que são os mesmos pacientes toda semana, 30 pacientes vindo, e eu vou ajudar esses 30 por alguns anos, e vou ganhar o dinheiro desses 30, e ali está a minha carreira fechada. E eu estava mais insatisfeita com isso, né? Eu gostava de dar aula, eu já tinha tentado dar aula em universidade para psicólogos, e eu esbarrava no formato da universidade, assim, engessado. Eu falava, ai, que saco, eu tenho que ficar
ensinando de um jeito que eu não acredito, aplicando prova, sabe, não gostava do formato. Eu já tinha tentado dar cursos livres para psicólogos presenciais, mas aí tinha a questão do presencial atingir um públicozinho pequenininho, vinham 10, vinham 12. Então, eu ainda não tinha encontrado alguma coisa que eu pudesse ter, né, que me preenchesse além dos atendimentos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí, estudando alimentação e comportamento alimentar, eu criei um produto de Mindful Eating, que o Mindful Eating existe, né? Ele é uma forma de lidar com a alimentação baseada em mindfulness, ou seja, alimentação consciente, você prestar atenção nos sinais de fome, de saciedade. Eu fiz um curso online, foi a primeira vez que eu fui aluna de um curso online, fora do Brasil, porque não tinha no Brasil formação. Falei, pô, isso aqui dá para eu vender online. A professora lá não queria que a gente fizesse turmas online, queria que a gente fizesse presencial. Eu fiz a presencial só para passar no curso. E assim que terminou, eu falei, bom, isso aqui eu vou vender online. Eu vou fazer grupos de pacientes por X semanas e vou aplicar esse protocolo de Mindful Eating. Não vão ser meus pacientes de terapia, mas eu vou ajudar essas pessoas a melhorar a relação delas com a comida. Só que eu não sabia fazer isso, né? Aí eu já tinha até um Instagram profissional, mas para mim era, você criava um post divulgando que o curso ia ser no dia tal, você apertava aquele botão ali, impulsionar. Um ou outro amigo meu, nutricionista, que tinha bastante seguidor, eu falava, olha, vou lançar a turma nova, fala aí no seu Instagram. Aí a pessoa falava, olha, a Mabel vai lançar uma turma nova. Aí vinham pessoas ali. Era assim que meu marketing era esse, né? E ainda assim eu fiz 10 turmas desse produto ao longo dos meses, assim. E nessa época eu conheci o Novo Mercado. E eu comecei a estudar essas aulas. Que era? Desculpa. 2018. Comecei a estudar essas aulas. Era aquela época das aulas do papelzinho. Nossa, nem tinha estourado ainda. A aula do papelzinho, atrás, na parede aí. E eu comecei a assistir. Eu demorei um tempo para entender do que se tratava. Alguém me disse, assiste isso aqui. Algum amigo meu que não era da área da saúde, porque ninguém da área da saúde acho que conhecia isso. E eu demorei algumas aulas para entender do que ele estava falando. É muito distante. Não é? Aí eu comecei a falar, bom, eu acho que isso tem a ver comigo. A ideia de um psicólogo se vender nas redes sociais era tipo, sabe? Tipo, não, isso é antiético, isso é errado, você não pode expor seu trabalho assim. Ninguém fazia, não tinha Instagram de psicólogos, eram raríssimos, assim, sabe? Era muito conteúdo, assim, muito específico. E eu falei, bom, acho que aqui vai. E aí, com o que eu estava aprendendo no Novo Mercado, eu comecei a lançar de uma forma um pouco mais organizada, mas ainda eu fazendo tudo, os meus cursinhos lá de Mindful Eating. Eu fazia no Facebook, botava os alunos lá dentro, fazia as lives lá dentro, e via pagamento, via quem tinha entrado, quem não tinha entrado, e respondia e-mail por e-mail. As pessoas mandavam e-mail pedindo informação e eu respondia um por um, né? E ali foi o meu embrião de produto digital próprio para pacientes. Ainda assim, eu não estava satisfeita porque eu não estava dando aula para profissionais. Eu estava gostando mais, porque eu estava ampliando a minha assistência, mas eu estava falando para pacientes. E não era exatamente o que eu queria fazer ainda, tá? E aí corta que nessa fase, eu e Mariana, a gente já tinha pacientes em comum. A gente trabalhava no mesmo corredor do consultório. O consultório dela era numa ponta, o meu consultório era na outra. E os nossos pacientes meio que apresentaram a gente, assim, tem uma psiquiatra muito boa, tem uma psicóloga muito boa, você devia conhecer. Então, foi nessa indicação de um paciente me indicar para ela e indicar ela para mim que a gente começou a se conhecer e ver que a gente combinava. Nessa época, eu era zero digital, zero. Eu não tinha nem Instagram, era 2018, 2019, eu fui fazer um Instagram em 2019. Então, eu nem tinha Instagram. E eu tinha o consultório, eu já tinha trabalhado em muitos hospitais, em emergência, em ambulatório, em várias formas de atendimento na psiquiatria. E eu tinha uma certa inquietação com uma situação que tem a ver com a formação dos profissionais. Porque, na verdade, eu sempre fui desse estilo assim de, eu quero fazer uma coisa, vamos mudar o mundo, vamos melhorar a saúde, vamos oferecer mais para os pacientes, tal. Então, por onde eu passava, em termos de hospitais, tal, eu tentava ver de que maneira a gente poderia organizar aquele fluxo de atendimento daqueles pacientes para tornar o atendimento mais eficaz, para que a coisa funcionasse melhor, para que a gente pudesse oferecer um serviço melhor. E você conseguia fazer isso na prática? Então, e aí eu não conseguia, porque eu era a única que tentava fazer isso. E o que ficou muito claro para mim é que, diferente de outras especialidades médicas, a psiquiatria, ela acaba dependendo basicamente de profissionais, de pessoas. Porque é claro que a gente precisa também de uma certa estrutura, mas é totalmente diferente de eu trabalhar num CTI, né? O psiquiatra, basicamente, precisa dele,
o psicólogo precisa dele, né? É uma mesa e uma cadeira. É que não precisa de equipamento, Exames, não precisa de equipamento. apoio, laboratoriais, gente, você não usa. É muito pouco, né? Então, a grande estrutura que você precisa ter é humana, é gente, né? E, idealmente, você precisa que essas pessoas tenham muita capacitação. Porque uma pessoa muito capacitada faz muita diferença. É o aparelho do CTI que, né, faz com que uma pessoa possa viver ou morrer, é uma pessoa capacitada e não capacitada na saúde mental. Então, é aquela pessoa que precisa se formar de um jeito diferente. E aí, nessa época, eu comecei, por conta da minha terapia pessoal, eu comecei a me aproximar um pouco mais dos psicólogos. Porque a gente é formado de uma forma muito setorizada, né? Então, quem é psiquiatra sabe de psiquiatria, quem é psicólogo sabe de psicologia, e essas duas áreas não conversam nas formações. E quando você vai trabalhar, você precisa trabalhar com psicólogo. O psiquiatra tem que trabalhar com o psicólogo e vice-versa, assim. A coisa funciona quando você tem um trabalho multidisciplinar. Mas um não tem nenhum conhecimento a respeito do trabalho do outro, assim. E aí eu fui pensando que, na verdade, existia um conhecimento da psiquiatria que era fundamental para todo psicólogo. E existia um conhecimento da psicologia que era fundamental para todo psiquiatra. E eu comecei a estudar um pouco alguns temas de psicologia, mas o conhecimento que eu tinha era o da psiquiatria para passar para os psicólogos. E aí eu tive a ideia de fazer um curso que tivesse conteúdo de psiquiatria, esse conteúdo que eu achava que poderia fazer diferença na formação de psicólogos, que era o conteúdo que eu tinha. E aí eu tive a ideia de montar esse curso. E, na verdade, eu não sabia muito bem como fazer. Eu estava super insegura, do tipo, será que vai ter público? Será que eu vou validar esse conteúdo de alguma forma? Será que realmente essas pessoas veem esse valor que eu vejo no conteúdo? E aí, eu falei com a Mabel. Da época, a gente trabalhava no mesmo corredor, lá do consultório. Eu falei, Mabel, o que você acha? Eu tô com esse conteúdo aqui que eu quero passar. Você acha que vai ter público? Você acha que as pessoas vão querer? Os psicólogos vão topar, tal? Acham que esse conteúdo é importante? E aí ela falou, cara, eu acho que é muito importante. Faz o seguinte, posta no Facebook, na época eu só tinha Facebook. Faz um post no Facebook, determina uma data para o curso. Faz um post e fala, olha, vai ter um curso, assim, e eu vou explicar, na época era psicofarmacologia para psicólogos, e ver quem que comenta. E aí eu, tá bom. Voltei, saí da sala dela, entrei na minha, post no Facebook, pimba! Zilhões de comentários. Eu falei, caraca, eu vou ter que fazer o curso. Porque não tava pronto. Caramba. O curso não tava feito. Falei, então tá, então bora lá fazer o curso. E aí eu montei um curso, e era um curso presencial, né? Eu nem sabia de online, eu não sabia que existia online. E aí eu fiz um curso, aí que eu fui atrás de lugar para fazer o curso, estrutura para fazer o curso, o conteúdo. Mas esse é o melhor jeito de fazer alguma coisa, né? Botou pressão. A apostila do curso, porque aí eu queria fazer um material didático, enfim. Beleza. Aí o curso saiu e fez um sucesso legal, assim. Foram as turmas que eu fiz, a primeira turma foram 25 pessoas, e era um curso de um final de semana, e a galera saía com um retorno, trazia um retorno muito bom, do tipo, Desculpa perguntar, qual foi o ticket que você vendeu? R$600. Legal, hein? E aí eu fiz a primeira turma, aí eu quis fazer, eu falei, bom, então o pessoal gostou. Eu vou tentar um outro conteúdo que eu também acho que é importante, que não é só relacionado à farmacologia, mas relacionado ao diagnóstico. Então vamos tentar esse outro conteúdo. Fiz o curso, 25 pessoas. Falei, olha que legal. E aí eu fiz, na verdade, 4 edições ao longo de 2019, presenciais. E foi mais ou menos esse número de pessoas a cada edição. Então foram 100 pessoas no ano de 2019. E aí eu falei, poxa, então realmente o negócio, como é que eu faço para divulgar isso, né? Mas a princípio não era digital, era presencial. Uhum. E daí veio a pandemia. Eu tava com a turma já meio que programada para fazer um curso presencial em 2020, no início de 2020. E aí veio a pandemia. E aí eu falei, não vai dar. Eu vou tentar fazer online. E aí eu fui fazer, em março de 2020, eu lancei o meu primeiro curso online, que na verdade foi assim, eu criei o Instagram para isso. Você lançou 15 dias depois da pandemia?
Foi finalzinho da pandemia. Finalzinho de março. Primeiro mês. Foi tipo, acho que 30 de março, uma coisa assim. Isso aí. Porque começou a pandemia logo no início de março, e eu tava com o curso meio que programado. Eu falei, não, vou dar online pra ver qual é. E aí eu peguei e fiz um post, criei um Instagram, fiz um post, curso que eu fiz no Canva, eu própria, hoje em dia eu acho que ficou horrível, mas funcionou. Na época era o melhor. Era o melhor pra fazer. Se você não tem vergonha do seu primeiro produto, é porque você demorou pra lançar. Tá errado, né? Pois é. E aí eu fiz um post, olha, curso de psicofarmacologia para psicólogos online. Fui lá no botão impulsionar, falei, bom, é aqui. Então, botei lá, sei lá, R$50 e impulsionei. E aí eu recebi 700 e-mails. Que isso? Interessados. Com R$50? E eu respondi os 700. A Mariana. Passou o dia inteiro respondendo. Dias, né? Não, Entre um paciente e outro, você responde Entre um alguns paciente e e-mails. outro, eu respondi os 700 e-mails, porque eu falava, olha, interessados, mandem um e-mail. Era isso. Aquelas coisas que a gente só arrepende depois que Claramente passa, de quem né? não sabe fazer. Que vai Claramente acontecer, de quem né? não Eu também sabe já fazer. fiz isso, já. Aí, 700 mandaram, eu respondi os 700. E eu tive 50 alunos. Nossa, ou primeiro seja, curso. muito melhor. Muito, assim, o impacto, Muito né? melhor. O impacto. Um impacto muito maior. E você vendeu pelo mesmo ticket? Ou não? Eu vendi mais caro, eu vendi por 797. Que isso, hein? Já tava ousada já. já tava. A confiança Não, tava lançou na batendo já. pandemia. Colocou o 97 no final. Eu acho que eu não tinha noção. Sabe quando você chega assim no Mas é o melhor jeito. no quando rolê, você- no rolê assim que tipo, você não tem noção. Eu falei, bom, o curso eu dei uma melhorada no produto, então se o primeiro foi 600, acho que o segundo valia mais. Foi Foi. confiante. Faz tava sentido. confiante. Foi. Faz sentido. E foram 50 alunos, e eu falei, cara, então peraí, para. Então vamos pro digital. E aí que eu falei, cara, como é que eu faço? O que é o digital? Como é que eu aprendo isso? Aí que eu fui atrás de informação e que ela me falou, Mariana, pega o novo mercado. Aí eu conheci o Novo Mercado, comecei a assistir, mas mesmo assim, eu achei que o Novo Mercado era maravilhoso. E era um tipo de conteúdo que eu É que eu em gosto. 2019 a gente tava muito melhor, né? Já De, tava. de filmagem, Já tava né? Agora tá Som, surreal, Tinha né? criança surreal. passando. Exatamente. Mas o conteúdo do Novo Mercado é um conteúdo que eu sempre gostei, assim, que a gente sempre gostou. Porque é um conteúdo denso, de base, Longo, né? sabe? E a gente adora esse tipo de conteúdo. Então, eu adorei o Novo Mercado, mas ele era um conteúdo longo. Aí eu falei, pô, mas eu queria aprender isso um pouco mais rápido. Eu vou continuar assistindo essas aulas aqui, mas deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa aprender de uma forma mais direcionada, alguém me ensinando. Ao invés de ser um professor que dá aula para todo mundo, eu preciso de alguém me ensinando para eu tirar dúvida com a pessoa no 1 a 1. E aí eu fui atrás de uma mentoria, e foi quando eu achei a mentoria da Isabelle Moreira. Isa Moreira. Aí eu achei, ela apareceu pra mim como anúncio, eu falei, essa aqui, assisti alguns vídeos, falei, gostei, é essa. Botei, fiz a mentoria com ela, e aí, de fato, ela me ajudou muito nessa coisa do 1 a 1, e aí ela me pegou mais pela mão e falou, olha, isso é um coprodutor, o trabalho do coprodutor é esse, né? Enfim, e eu fui entendendo melhor o esquema do digital, e aí eu resolvi fazer o meu primeiro lançamento com uma estrutura de lançamento, né, do mesmo curso. De fazer lives, né, e depois de abrir o produto e fazer um número de dias restrito de carrinho, eram 3 dias de carrinho só, e Você nem sabia o que era carrinho. Eu não sabia o que era então, né? carrinho. Aí você aprendeu o que era carrinho. aprendi o que era carrinho, abri o carrinho, Fechou o carrinho. fechei o carrinho e simplesmente deu, sei lá, foram 6 em 7 no primeiro dia, no primeiro 6 em lançamento. 3, 6 em 3, Aí o tal você do ficou 6 em doida. 7. Aí eu olhei e eu falei, caraca, então, assim, a primeira live primeira live do lançamento tinham 1.000 pessoas. Eu não tinha nem 10.000 pessoas no Instagram. Eu olhei pra aquela gente, aquele númerozinho, assim, 900, não sei o quê. Falei, gente, o que essa gente toda tá aqui ouvindo? Não, onde tá vindo? E você Não, lembra isso- quanto você investiu? 6.000 de tráfego.
E foi bem no começo, tava no começo da pandemia ainda, né? Aí já foi, tipo, maio, talvez, né? Foi aí maio. todo mundo tava em casa, né? Todo mundo já... Consumindo, Exatamente. os psicólogos começando a aprender a consumir esse tipo de conteúdo online, live, não sei o quê. Foi E bem foi nessa rápido época. para liberar os atendimentos online? O O atendimento presencial, que era obrigatório? Quando entrou a pandemia, Foi imediato. Foi imediato. Imediato. É. Entendi. mas foi uma medida emergencial. Entendi. Ainda Entendeu? não era uma coisa que ia Ainda ficar- não era provisório, oficial. né? É. Mas qual foi o momento que vocês pensaram em juntar? Aí. Porque essa eu adoro. Aí, o que aconteceu? Aí eu fiz esse curso, eu falei, cara, Mabel, Me ligou, falou, sabe quanto eu vendi? Mabel, sabe o que essa galera fala assim, 6 em 7, que Você já ouviu falar nessa expressão? Você já ouviu? Então, eu acho que eu fiz esse negócio, 6 em 3. E, de fato, funcionou, né? Nesse formato funcionou. Funciona nessa estrutura que a gente nunca tinha feito. Vamos fazer junta, vai, que a gente trabalha bem junta. Vamos fazer alguma coisa junta. E aí, fizemos o nosso primeiro Eu já juntas. estava, né, com a ideia de pegar esse conteúdo de alimentação e comportamento alimentar e construir alguma coisa para profissionais, porque as pessoas me pediam muito essa formação. Não tinha muito formação em comportamento alimentar, em mindfulness. Hoje em dia tem alguns cursos, na época não tinha nenhum, né? Só fora. Então, por isso que eu fiz curso fora. E aí eu queria já transformar isso em algum curso para profissionais, né? Para passar o que eu conhecia, o que eu já estava aplicando nos pacientes para profissionais. E ela, na época, como ela também fazia pouca coisa, um dos hobbies que ela tinha na época era estudar psiquiatria nutricional, que é uma corrente nova, né, de estudos em psiquiatria, que traz a ideia de que você pode, através da alimentação, comprovado cientificamente, né, melhorar ou piorar aspectos da sua saúde mental. Hoje em dia, o que a gente tem de tecnologia para neuroimagem já consegue detectar, né, comprovadamente que mudanças na alimentação trazem mudanças funcionais e estruturais no cérebro e melhoras em sintomas psiquiátricos. Essa é uma linha que muito já difundida na Austrália, na Europa, mas no Brasil tinha ela e mais uma lendo sobre isso, né? E eu falei, bom, então a psiquiatria nutricional te diz o que você tem que comer para você ter melhorar a tua saúde mental. Eu trabalho em como eu ajudo essa pessoa a comer melhor. Eu acho que o nosso trabalho se complementa para ensinar os psicólogos. Porque não adianta dizer para uma pessoa assim, não, você precisa comer mais frutas e legumes. Ela vai dizer, mas eu não consigo. Eu tenho uma compulsão por doces. E aí vem o meu trabalho. Vamos ajudar esse paciente a melhorar a relação dela com a comida, melhorar o comportamento alimentar. E aí a gente criou o Alimentação e Saúde Mental. Isso. Para psicólogos. Para profissionais. Para profissionais. Alimentação e Sempre. saúde mental Psiquiatras para também? profissionais. Médico entra? Sim. Médicos Mas e eles... psicólogos. Sempre foram mais psicólogos, né? Era tipo 90% Mas mais isso até. porque o produto é voltado para isso? Ou você acha que a medicina e os médicos As duas ainda coisas. são... Eu acho que as duas coisas. O produto é muito... Porque, na verdade, eu sempre tive... Pelo menos inicialmente, meu primeiro curso foi voltado para psicólogos, não foi voltado para psiquiatras, justamente com esse objetivo de levar um conhecimento do psiquiatra, que era fundamental, para o psicólogo, né? Como eu não tenho o conhecimento da psicologia, eu precisaria de alguém para me dar, mas o da psiquiatria eu poderia dar. Então, já foi voltado para psicólogos. Então, o meu Instagram, ele era muito cheio de psicólogos. Então, quando eu fui falar um pouco sobre psiquiatria nutricional, que é alguma coisa nova para quem é psiquiatra também, acabou que tinha muito psicólogo ali, né? Entraram alguns psiquiatras, mas o meu público era muito mais de psicólogo. Mas também existe uma disponibilidade maior do público de psicólogos para fazer outros cursos, outras especializações, além da formação da faculdade básica, etc. Os psicólogos são mais interessados, assim, abertos, na verdade, a cursos, né? Principalmente cursos de outros Cursos livres psicólogos. também, né? Cursos Cursos livres. E não necessariamente só especializações e pronto, Sim. entendeu? Então, acho que acabava que eles vinham mais também, procuravam mais. Então, conta pro pessoal, então, o que vocês têm hoje de produto digital, quanto vocês avançaram desde daquela época, quantos alunos vocês têm, só para o pessoal entender, e que o produto aí vocês vem fazem. para a mudança da nossa... Isso. Porque a gente fez depois desse meu lançamento, e da gente estruturar esse produto relacionado à alimentação e saúde mental, a gente fez um lançamento nós duas, com esse produto. E deu certo da mesma forma. Quando foi? Foi em julho. Julho de 2020. De Vocês já tinham 2020. o perfil juntas? Não. Não, Era Mabel um dois perfis perfil, Mariana outro separados. perfil. E aí a gente fez um lançamento e também
6 em 3. E aí, na verdade, essas duas experiências de lançamento serviram muito para validar o digital para a gente, porque a princípio a gente né, não sabia se funcionava. Então, quando a gente viu que o digital ele era, de fato, uma ferramenta muito, muito boa, a gente começou a voltar em objetivos mais anteriores e que a gente achava que não ia conseguir tão cedo. Assim. Então, se eu tinha, quando eu trabalhava lá nos hospitais, a ideia de atuar de alguma forma, influenciando na formação de profissionais, para que esses profissionais se formassem de uma forma melhor e com isso pudessem oferecer uma assistência melhor para os pacientes. Eu achava que para eu fazer isso eu ia ter que criar uma pós-graduação, né, montar um prédio. De repente, eu vi que não precisava e que talvez eu pudesse fazer isso de uma forma mais palpável para mim. E a Mabel... Então, a gente não curtia muito essa história de lançamento, sabe? Não tinha muito o Mas formato... porque dava agonia? Não, porque primeiro pelo movimento muito grande que se fazia de repente, e depois porque era um curso que acabava. E a gente sempre ficava com a sensação de, podia ter falado mais alguma coisa, né? Faltava isso aqui. Se a gente então vai ter que fazer um novo curso para complementar o primeiro, e quem não assistiu o primeiro? Trabalhar com cursos fechados em lançamento era pouco para o que a gente queria ainda, sabe? Dava um trabalho enorme, mas entregava pouco em relação à nossa ideia de formar as pessoas. Porque era um curso com início, meio e fim. Era o quê? 12 aulas, 10 aulas. Acabava que tinha um custo alto, então nem todo psicólogo poderia fazer. A gente não estava ainda feliz com esse formato. E a nossa ideia era construir uma coisa mais sólida e perene, assim, uma coisa que as pessoas pudessem ir aprendendo ao longo do tempo, sabe? Formando profissionais. E não um curso que você compra e acaba. E aí veio a ideia de abrir uma empresa e criar um produto perpétuo. Criar um produto que tivesse uma recorrência aí, né? Toda semana a gente pudesse estar com essas pessoas e formando elas aos poucos. Isso combinava mais com a gente. E aí a gente abriu a Nova Psique e a nossa empresa, e o nosso produto atual é um produto assim. Então, isso que vocês estão... Desculpa só te cortar. É que eu acho legal isso que vocês estão falando, porque o que vocês estão me contando é que vocês foram testando vários produtos, né? E até achar algo que fizesse sentido para sua audiência. Por quê? Esse produto que vocês têm, essa formação não é algo que é com começo, meio e fim, né? É um estudo constante, um aprendizado constante, novas pesquisas, Sim. novos testes, novas publicações. Então, faz sentido para o profissional, o seu cliente, né? Sim. Ele precisa consumir isso recorrentemente. Exemplo, né, o Lucas gosta bastante de investir, né? Eu também estudo um pouquinho. Eu tenho lá 3, 4 recorrências. Você compra recorrência, Lucas, de investimento? Tipo da Empíricos da vida, da Suno? Vários, né? Então a gente compra porque já isso não tem muitos. fim. Agora a recessão nos Estados Unidos. Pronto, agora você já tem mais um monte de coisa para estudar. Então é uma coisa que não tem fim. No caso de vocês também é a mesma coisa. Só que o que eu acho legal? A gente dificilmente vai acertar o produto logo na primeira vez. Você vai testar um produto que você acha legal, que vai ter uma audiência, mas você fala, pô, vou continuar fazendo isso sempre. Ou às vezes você vai fazer um produto maior, depois você pode ir para uma mentoria, depois você pode... E cada hora você vai fazendo até uma hora que você encaixa o produto que faz super sentido com a audiência. Inclusive até no ticket, né? Isso, que vocês estão... Sim, porque aí pegava na questão da acessibilidade. A gente queria que os profissionais tivessem acesso a esse conteúdo. E a gente sabe que começar em psicologia, principalmente, né, não é nada fácil. E é muito comum que o profissional comece e fique um bom tempo na pindaíba ali financeira, tentando conseguir paciente, ou trabalhando para o serviço público, ganhando um salário baixo. Como é que eu vou cobrar um curso para um profissional que trabalha no SUS, que o ticket do meu curso é o valor do salário dele? Ele não vai fazer, né? Então, a gente tinha como meta, assim, um conteúdo muito didático e acessível. A gente sempre soube que a gente queria isso. E aí, para transformar a acessibilidade em relação a dinheiro, né? Com uma coisa mais ampla, a gente precisava de um ticket mais baixo. E aí, a ideia da recorrência por um valor mais baixo, onde a pessoa não compraria o curso, mas ela compraria o acesso à plataforma pelo tempo que ela precisasse e cancelaria na hora que ela quisesse, né? E aí, isso fez mais sentido para a gente poder crescer em termos de quantas pessoas poderiam assistir. E, na verdade, eu acho que fez sentido também, porque era uma forma da gente construir o produto
ao longo do tempo, né? Porque, na verdade, a gente tinha uma intenção de ter um conteúdo extenso, né? E de muita qualidade, e muito profundo, e muito didático. E daí, não dá para você fazer isso rápido. Então, ou a gente passava, sei lá, 2 anos construindo esse produto, e aí vendia o produto fechado, ou a gente construía o produto enquanto ele já estava sendo vendido, né? Então, na verdade, apesar de a recorrência pra gente, ainda mais pra gente que tem outro trabalho, né? Ela acaba sendo o menor produto viável, né? Porque a gente começou a Nova Psique com nenhuma aula. Então, a gente vai construindo as aulas, a gente vai fazendo um aprofundamento maior dos temas e vai passando esse conteúdo para os alunos, e os alunos já estão dentro do produto. Então, isso, eu acho que também fez sentido para o que a gente podia entregar, né? Verdade. E quando que vocês lançaram? Desculpa, perdão. Quando que foi? Foi em 30 de novembro de 2020. Caramba, 2020, então, de vocês foi intenso. Então, foi isso. A gente fez o lançamento do Alimentação e Saúde Mental no meio do ano. Daí a gente falou... Na verdade, a gente não tinha... quando a gente validou o digital, a gente falou, bom, então dá para fazer o que a gente quer. Então, se dá para fazer o que a gente quer, vamos logo fazer o que a gente quer. Não vou ficar fazendo lançamentos e coisas que não fazem tanto sentido para mim. Se eu já vi que dá para fazer o que eu quero, então vamos fazer o que a gente quer. E aí a gente falou, vamos ficar 6 meses montando a Nova Psique, e a gente... Nem foram 6 meses, né? Foram 5 meses. E aí, a gente, no dia 30 de novembro, fez o lançamento da plataforma. E, de fato, a gente teve 200 alunos que entraram com a gente na aula 0, né? Vocês falaram que cada um de uma forma, né? Cada uma de uma forma, mas que vocês tinham uma certa resistência no começo pro online, né? Eu torcia um pouco o nariz pro online, ou então, nossa, não sabia nem como começar no online e tudo mais. Quando vocês, enfim, montaram a Nova Psique, tava um produto sólido já e algo que vocês realmente acreditavam. Vocês viram isso, esse tipo de preconceito também, ou essa resistência nos outros profissionais da saúde também? No sentido de que vocês precisaram começar a explicar que aquilo realmente fazia sentido, porque eles conhecem o currículo de vocês, né? Sim. Muita gente sabe Sim. de toda a carreira que vocês tiveram, tudo mais, da formação, mas vocês sentiram que outras pessoas da área da saúde mental também tinham esse tipo de resistência e que isso podia impedir que elas entrassem no curso? Essa é uma pergunta, e logo para juntar, porque tem a ver com isso, se vocês tiveram isso, como é que vocês driblaram isso, né, para trazer os alunos, e se vocês acham que isso foi mudando rápido, sabe, que o pessoal da saúde, especialmente da saúde mental, começou a entender rapidamente que tem uma opção também no digital, que eles podem trazer mais pacientes, né, para os consultórios deles, se eles dominarem melhor o digital também. Eu acho que a gente deu um pouco de sorte, porque a gente abriu a empresa no momento em que só o digital Só tinha existia. essa opção, né? Mas eu vou te falar aonde eu vi resistência, aonde eu vi crítica, que foi na hora que você tá. Então, para trabalhar no digital, eu preciso me mostrar digitalmente. Sim. Então, eu preciso ter um perfil numa rede social. Como eu, psicóloga, que o psicólogo é aquela pessoa que, né, enigmática, Intelectual. né, intelectual, que não pode falar nada de si, eu tenho que ficar uma tela em branco para os pacientes não saberem muita informação sobre mim, para projetarem as questões deles na figura do psicólogo. Como é que eu vou fazer uma rede social que combine comigo também, que não seja uma coisa que não tenha nada a ver comigo, uma rede social, né, que sei lá, faça coisas onde eu não acredito. Então, achar essa medida de blogueiragem, né, necessária para que as pessoas... Porque aí a gente foi entender no digital que as pessoas compram de pessoas. Porque eu e Mariana, a gente não é a regra, né? A gente é a exceção, porque a gente gosta muito de estudar. Então, a gente compra livros e cursos de qualquer um que tiver uma referência bibliográfica legal ou que tiver um currículo legal. Mas, para alcançar todo mundo, Entendeu que não era assim. eu preciso atingir as outras pessoas que são a regra, que é pessoas compram de pessoas. Então, eu preciso me mostrar como pessoa. Como que um psicólogo se mostra como pessoa. Aí que veio a psicóloga blogueira sendo criticada pelas pessoas. Assim, eu tinha muita vergonha, né, dos meus colegas, não da minha família, dos meus amigos, mas dos meus colegas psicólogos,
verem o que eu fazia na rede social e eu resistia de fazer coisas sobre a vida pessoal, mostrar. Eu fazia posts ótimos na rede social, super técnicos, com referência bibliográfica embaixo. Meus posts eram assim, mas esses posts não eram suficientes para você se mostrar na rede social. Só esses Você tinha que ser você tinha que falar, você tinha que mostrar seu final de semana, você tinha que mostrar seu filho. E ali foi o maior ponto de resistência para mim, porque eram muito poucos os psicólogos, estamos falando aí de 2018, né, quando eu comecei numa rede social como psicóloga, eram muito poucos os psicólogos que faziam blogueiragem e as pessoas meio que torciam o nariz para mim ou falavam assim, tipo, mas precisa? É legal? Isso não vai atrapalhar os atendimentos? Os seus pacientes ficarem vendo você na rede social? Né? Ali foi a minha maior resistência. O que eu vejo que hoje em dia, toda essa galera que torcia o nariz tem um perfil profissional. Todo mundo botou um perfil profissional. Mesmo que não tenha curso só para receber paciente. Porque hoje em dia é o seu cartão de visita. Olha, eu vou te indicar uma psicóloga. Ela tem Instagram? Cadê o Instagram? O paciente fala isso. Né? Ela tem Instagram? Eu quero ver o que ela fala, para ver se eu me identifico com ela. Então, hoje em dia, isso está muito melhor. A resistência do pessoal da saúde mental, da psicologia especificamente, a redes sociais, a se mostrar como pessoa na rede social. Naquela época foi mais difícil. Eu tive que vencer um preconceito meu de entender que aquilo ali era trabalho, não era blogueiragem, né, superficial. Ali tinha trabalho, eu tinha uma forma de mostrar quem eu sou sem ser também agressiva para mim, que combinasse comigo. E hoje em dia eu acho que isso é muito mais fácil. Pra gente ainda não é o nosso ponto forte, a blogueiragem ainda não é o nosso ponto forte são os artigos científicos, mas a gente trabalha nisso com um pouco mais de tranquilidade depois que esses 3 anos passaram aí, né, 3, 4 anos de conhecimento das redes sociais, né, Mariana? E na medicina, como que é isso? Então, na verdade, também existe uma resistência na medicina, e eu acho que talvez até seja, inicialmente, era maior do que na psicologia. Mas, por outro lado, eu acho que essa é a nossa grande dificuldade, falar da nossa vida pessoal. Então, é interessante porque a gente via outras pessoas falando sobre as suas dificuldades no digital. E as dificuldades das pessoas eram, eu não consigo aprofundar os conteúdos. E, na verdade, isso pra gente era a coisa mais fácil de todas. Todos os nossos posts eram com conteúdo técnico, relevante. E eu acho que, por um lado, isso acabou, pelo menos inicialmente, diferenciando a gente. Eu acho que isso fez com que esses primeiros lançamentos fossem muito bons, porque todo o meu conteúdo, por exemplo, o conteúdo da Mabel, quando a gente tinha perfil separado, eles eram conteúdos técnicos, né? E a gente escutava esses retornos, assim, eu não consigo encontrar nenhum conteúdo técnico aqui, e aqui eu confio nessa informação, você está me ensinando uma coisa que eu não encontro aqui no Instagram. Só que, não sei se as pessoas sabiam, mas era a única coisa que eu sabia fazer. Eu não tinha conteúdo mais relacionado à vida pessoal, porque eu não sabia fazer isso. Eu não sei muito pouco até hoje. Então, esse conteúdo, escrever um post técnico mais denso, é o que é mais fácil. Quando a gente tem como tarefa botar um post menos de conteúdo, é sempre o post que a gente demora mais para fazer, porque a gente não sabe fazer isso. Então, a gente teve que e aí, é muito esse processo que a Mabel falou, da gente entender que, apesar da gente ser um público que adora conteúdo denso e adora produzir conteúdo denso, a gente também precisa se conectar com as outras pessoas, né? E aí, a gente precisa... Esse é o nosso... ainda é o nosso grande desafio. Até hoje é o desafio. Mas eu não sei se é tanto por conta da profissão. Eu acho que é porque, pessoalmente, isso é difícil hoje em pra dia gente. menos pela profissão, porque psicólogo ter Instagram já é mais comum do que era em 2018. Mas ainda, para o nosso perfil, né, fazer post sobre o aniversário da minha filha, sabe? Ainda é uma coisa que me custa mais do que ler um artigo científico e falar, vou falar sobre isso aqui numa live, sabe? Eu sempre dei aula, então abrir uma câmera e dar uma aula numa live sobre alguma coisa, nunca foi um problema para mim. Abrir uma câmera e explicar sobre um assunto, responder uma pergunta da caixinha, nunca foi um problema para mim. Agora, mostrar a maquiagem que eu uso para fazer meus atendimentos, sabe? Tipo, por que alguém ia querer ver isso? E aí vem uma sensação assim, aí vem até mais vergonha. Interessante, porque eu não tenho vergonha de dar uma aula, de falar um termo técnico errado, porque aí eu me corrijo. Agora, fazer um tutorial de maquiagem é um negócio que, sabe, eu vou ter muita vergonha de fazer, nem combina comigo, mas
vai ser mais difícil para mim. Então, a gente foi tentando achar um meio termo ali na blogueiragem que combinasse com a gente também, né? E que mostrasse para as pessoas que seguem Nova Psique quem nós somos, né? Porque é isso, elas compram da Mabel e da Mariana. A gente já entendeu isso, estudamos isso e aprendemos isso, né? Então, a gente tem que mostrar quem é Mabel. Ah, Mabel tem esse perfil, Mabel é geminiana, Mariana é virginiana, então eu sou a indecisa, ela é a acelerada. E aí, a gente brinca com isso na internet. Aí, a gente escreve e as pessoas adivinham quem é que está escrevendo. Foi a Mabel ou foi a Mariana que escreveu esse texto? Elas já reconhecem. A gente aprendeu a fazer isso, sabe? A gente teve que estudar e treinar isso. Mas até hoje é o nosso desafio, né, Mari? Sim. Na verdade, o que parece... Eu acho que é a nossa grande força, mas que normalmente é o mais difícil, que é transformar assuntos complexos, de fato, em assuntos muito fáceis de compreender e passar um conhecimento que é mais denso, de uma forma muito didática. Essa sempre foi a nossa forma de estudar e sempre foi a nossa forma de ensinar. Então, esse que é o grande diferencial da Nova Psique, acaba sendo a parte mais fácil do nosso trabalho. Porque vocês são as rainhas do conteúdo, nesse sentido. Exatamente. E isso que eu acho curioso no trabalho de vocês, porque enquanto a gente vê, às vezes, conteúdos que são bem mais rasos, realmente, vocês ficam aflitas quando, putz, mas eu vou entregar um curso e aí depois vai acabar assim, vai acabar não. Eu tenho mais conteúdo para falar. Quero falar mais coisa. Exatamente. Quando a gente vê tanta gente por aí, às vezes, fazendo algo rápido só pra lançar, e vocês têm esse cuidado enorme. Eu acho isso admirável no trabalho de vocês. Porque a gente pensa muito, eu acho que o nosso grande objetivo tem a ver com essa coisa da formação, de poder proporcionar formação de qualidade que a gente não teve. É óbvio que a gente teve boas faculdades, boas residências, boas especializações, etc. Mas mesmo dentro da nossa formação, que formalmente foi boa, a gente percebeu falhas e a gente achou que elas poderiam ser consertadas. Então, dentro do conteúdo, do meu conteúdo como psiquiatra, eu poderia ter recebido esse conteúdo de uma forma mais didática. Eu poderia ter recebido um conteúdo muito mais relacionado à psicologia, que é importante para mim, mas que não é passado. A Mabel, na formação dela, poderia ter recebido um conteúdo relacionado à psiquiatria, que normalmente é delegado ao psiquiatra, e faz com que, na verdade, a comunicação entre o psicólogo e o psiquiatra, na prática, seja muito mais difícil. E ela não recebeu também. Ela também recebeu um conteúdo psiquiátrico de uma forma bem engessada e bem pouco explicada, né? Então, quando a gente olha para as nossas formações, e a gente sabe que elas são um reflexo da formação das outras pessoas, a gente fala, cara, essa formação poderia ser melhor. E ela poderia ser melhor desse jeito, né? Que a gente entende como uma forma, enfim, melhor mesmo de entender a saúde mental como profissionais. E a gente consegue oferecer isso para as pessoas. Mas, para a gente fazer isso, a gente está falando de um conteúdo gigantesco. E aí, quando você pensa, não, eu estou formando uma pessoa, eu estou participando da formação de um profissional que vai atender um paciente, nunca é suficiente, né? Então, a gente sempre fica... Agora, esse produto, quando você fala disso, né? O que está acontecendo hoje no mercado que eu já vejo, né? Existem hoje, começando, pós-graduações, né? E aí é um barato você ver isso, e pelo menos eu olhando de fora, eu não tenho essa parte científica de estudo de vocês, mas o que eu acho legal, nós, né, como agência, né, empreendedores, é que pessoas que dominam muito bem uma área e um assunto, de qualquer área que seja, então ele faz essa combinação justamente que vocês estão falando, ele é multidisciplinar, né? E ele consegue trazer uma formação mais holística e mais completa para o profissional lá que vai aplicar no dia a dia. Isso. Ele tem mais recursos, ele não fica limitado ali, realmente não funcionou, então manda para outro cara lá porque eu não vou dar conta. Pelo menos ele consegue falar, olha, eu acho que esse é o caminho, e ele consegue ter uma solução. Então essas pós-graduações estão acontecendo, né? E o que você acha sobre isso, pelo menos no caso de vocês? Existe essa possibilidade? Da gente montar uma pós-graduação? Porque eu pergunto o seguinte, se vocês estão ensinando um conteúdo que é super denso, super longo, sim, vai ter demanda de profissionais que, sim, querem, no final de tudo... Um título. Eu acho muito legal o teu conteúdo. Como que funciona isso para vocês? Então, a nossa questão, e aí até pela minha experiência de dar aula em pós-graduação, né? Porque aí, no meio desse caminho, eu dei aula em pós-graduações presenciais. É que
normalmente, uma pós-graduação, para ter um título que vale pelo MEC, né, ela precisa ser filiada a uma instituição de ensino. E aí, a forma de ensinar, os objetivos sobre esse ensino, a quantidade de aulas e de alunos deixa de ser determinada pela gente. Passa a ser determinada pela instituição. Que era o que eu fazia lá e não gostava. Né? Eu tinha que dar aula para X alunos por X tempo e aplicar X provas e passar X% dos alunos, sabe? Tinha uma forma que não era minha. Então, às vezes os alunos perguntam, vocês não querem montar uma pós? Por que vocês não fazem uma pós? Ok, nunca diga nunca, mas a ideia de ter que se submeter a um formato acadêmico engessado não nos agrada. E até pela experiência própria, a gente sabe que chega uma certa altura da sua clínica que não faz diferença o título que você tem. Assim, os meus pacientes não sabem nem quantas especializações, eles não sabem nem que eu fiz mestrado, que eu fiz pós-graduação, onde eu me formei, que eu fiz o FRJ. Não tem isso na parede no meu consultório. Eles me indicam para alguém porque eles falam assim, olha, eu fui lá e ela me ajudou muito. Ela é muito boa. Sim. Então, eu enchi a minha agenda lá atrás porque eu era muito boa naquilo que eu fazia e os meus pacientes contavam isso para outras pessoas. Então, a ideia, depois que você tem um certo tempo de carreira, você começa a perceber que o título é legal, ok? Alguns títulos você precisa ter, mas, na prática, o que te faz ser um bom profissional e ser indicado e ter reconhecimento é aquilo que você fala, aquilo que você faz, a relação que você estabelece com o seu paciente. Então, até agora, a gente nega essas propostas aí de transformar isso em pós-graduação ou em cursos formais reconhecidos, porque a gente quer o nosso, do nosso jeito. A gente quer de uma forma muito... E a gente tem eu acho que é alguma coisa que eu não consigo encontrar em outro lugar, que é uma união muito grande entre a psiquiatria e a psicologia. A gente, de fato, eu acho que a gente tem a gente tá, e esse é o nosso esforço atual, né? Sistematizar essa forma de fazer da nova psique. Que a gente, ao longo de 70 e poucas aulas, a gente percebe que a gente faz sempre de uma forma. Que, de fato, existe uma maneira única de unir esses dois saberes, que ninguém passou pra gente e que, de alguma maneira, a gente fazia e continua fazendo. Uma estrutura de aula e uma forma de olhar para o transtorno mental, né, e para a saúde mental, que é, de fato, integrada, né? E não assim, olha, esse é o conhecimento do psiquiatra, esse é o conhecimento do psicólogo, e eu vou te passar, enfim, o olhar de um e o olhar de outro. É porque a gente já fazia isso na prática clínica, né? Por acaso, eu encontrei uma psiquiatra que estudava psicologia, e a Mariana encontrou uma psicóloga que tinha feito residência em saúde mental. Por acaso, eu fiz residência em saúde mental, é você trabalhar junto com um psiquiatra no hospital psiquiátrico por 3 anos e rodar os serviços lá, ganhar um título de especialista em saúde mental como psiquiatra, mesma carga horária, igualzinho. E eu fiz essa residência no final da faculdade porque eu gostava da área, gostava de paciente grave. Então, a Mariana encontrou uma psicóloga diferente, que sabia mais sobre psiquiatria do que as outras. Eu encontrei uma psiquiatra que estudava psicologia por conta própria. E aí, os nossos pacientes começaram a ficar muito bem. E as nossas interações do tipo... Um exemplo, toda vez que a gente tinha um paciente novo, a gente chegava à mesma hipótese diagnóstica, sem combinar. Mariana, eu acho que ele tem isso. A Mariana falava, eu também acho que ele tem isso. É difícil a gente discordar. Então, como que... Isso não é comum, né? O psicólogo e o psiquiatra têm essa sintonia, essa afinidade aí tão grande na hora de atender. E a gente fazia sessão junta com os pacientes. Então, a gente atendia no mesmo corredor, né? Eu falava, olha, Mariana, a gente está precisando dar uma movimentada nesse caso, essa paciente está muito grave, a gente vai precisar falar sobre internação com essa família, entendeu? Mas eu vou falar junto com você. Então, a gente marcava com a paciente, o familiar, eu e Mariana. A gente combinava um pouco o que a gente queria trabalhar naquela sessão e fazia a sessão junta. E isso potencializava o tratamento muito, né? Porque não era a psiquiatra falando de remédio e eu falando de atendimento. Eu entendo de remédio. Então, quando o paciente vira para mim e fala, olha, eu acho que esse remédio aqui não tá legal, acho que eu vou parar de tomar, eu consigo dizer para ele, não, esse efeito colateral que você está falando não tem nada a ver com esse tipo de remédio que você toma, né? Fala com a Mariana e diz para ela que você tá com isso, mas que provavelmente tem alguma outra causa. Ou, eu tô tomando esse remédio, mas eu continuo ansioso, eu tive esse sintoma aqui. Olha, esse sintoma é ansiedade, então significa que a dose do teu remédio não tá legal. Volta lá na psiquiatra e conversa com ela. Eu sei falar de remédio porque eu aprendi sozinha e na residência. A Mariana entende da dinâmica, da psicodinâmica, e ela vira para mim e fala assim, olha, quando você for atender a fulana,
dá uma prensada ali nessa parte com ela, segura ali essa parte que ela precisa trabalhar isso aqui, isso assim, assim, você precisa falar com a mãe dela sobre isso assim, assim, porque ela entende da psicodinâmica do paciente muito mais do que vários outros psiquiatras que só se limitam a falar de remédio. Então, aquilo que a gente via na nossa prática também foi um impulso para a gente falar, caraca, a gente tem que ensinar isso, né? Eu não sei como é que a gente faz isso não, mas dá certo, os pacientes melhoram, as pessoas ficam felizes com o tratamento, sabe? A gente atende melhor quando a gente começou a atender juntas. Chegou um ponto que eu só queria atender paciente que estava sendo acompanhado por ela, e ela só queria atender paciente que estava acompanhado por mim, porque a gente não consegue. Mas a gente via que eram os pacientes que tinham melhores resultados. Então, olha, a gente já entendeu que psicólogo saber de medicação, por exemplo, faz muita diferença. Então, como é que a gente pode ensinar sobre medicação para psicólogos? Vamos botar, ao invés de ter só um curso, vamos falar disso lá na nossa plataforma. Então, tem um módulo só sobre medicação, tem um módulo só sobre alimentação, tem um módulo só sobre diagnóstico, tem aulas só sobre terapia, né? Tratamento. A Mariana fala de um diagnóstico, transtorno bipolar. Ela dá uma aula sobre diagnóstico. E aí eu entro na semana seguinte dando uma aula sobre terapia. Aí a Mariana depois entra com a aula sobre medicação desse mesmo transtorno. Então, a gente está tentando levar para os alunos aquilo que a gente faz na nossa prática clínica, que a gente via que trazia muito resultado e que atendia o paciente melhor, sabe? Era uma assistência mais completa, como deveria ser, na verdade. Né? A assistência em saúde mental, ela deveria ser multidisciplinar e integrada, porque o ser humano é assim. Ele é múltiplo e integrado. Então, a saúde, em geral, deveria ser assim. Não é um médico cuidando de um pedaço e o psicólogo cuidando do outro pedaço ou um especialista cuidando. A gente deveria trabalhar de forma integrada. Quando a gente trabalha no serviço público, isso é muito batido porque as equipes são múltiplas. No consultório particular, não. Porque sou eu como psicóloga, ela como psiquiatra, cada um fazendo o seu. Então, a nossa ideia é também, a partir da nossa prática clínica, sabe, botar isso no ensino e criar uma sistematização da forma como a gente trabalha para que os nossos alunos possam fazer de uma forma parecida e ter os mesmos resultados, né? E aí, de fato, é uma forma, eu acho que nova, assim. A gente não conhece alguém que esteja criando esse conhecimento verdadeiramente integrado, né? A gente está criando também. E aí eu não sei se a gente conseguiria fazer uma pós, seria em psicologia ou em psiquiatria? Então, mas sobre isso eu tenho uma dúvida justamente sobre sociedade. Porque eu entendo que vocês dão um match muito bom na parte profissional, né? Inclusive, vocês falam da parte do corredor, eu vou mandar uma paciente para outra, vocês se ajudavam nisso. Então, fica muito claro que, como profissionais da área da saúde, vocês têm uma afinidade muito boa. Como é que é para vocês cuidar? Porque eu acho muito peculiar a ideia de vocês duas tocarem o mesmo perfil no Instagram, né? São duas figuras ali. Eu acho... Sempre que alguém me pergunta algo assim, eu dou vocês como referência, porque... Que eu me lembre, assim, é dos poucos perfis que eu acho que faz isso de uma forma muito legal. E aí a minha pergunta vem justamente com isso. Tudo bem, vocês entendem na parte clínica e tudo mais. E no resto, na parte da sociedade, como é que funciona para vocês tomarem decisões, especialmente na parte dos lançamentos, ou na hora de decidir produtos, ou na hora de decidir o que vai ser marqueteiramente feito e tudo mais? Como é que vocês fazem isso e como é que vocês vão chegando nesse consenso em termos de sociedade mesmo? Eu não sei explicar isso, A gente tem mas perfis, é muito assim, fácil. por exemplo. Eu sou a mais pessimista, cuidadosa. Eu sou a que... Peraí, calma aí, Mariana. Vamos olhar para isso primeiro? Porque a Mariana é a que... Vamos fazer 3. Que vem? Vamos fazer semana que vem? Vamos montar um canal no YouTube amanhã? E eu falo, ela mandou fazer um calma. post no Facebook, eu fiz. Então, a Mariana, ela é assim, ela é a que vai lá e quer fazer tudo, dominar o mundo, e gigante, e pra semana que vem. E eu sou a que fala, não, peraí, calma. Olha, vamos olhar a agenda aqui. Vamos melhor ver a gente se vai dar. Então, como a gente já conhece também esse modo de funcionamento, às vezes ela precisa falar, Mabel, para. Vai lá e faz. A gente vai fazer agora. E eu falo, não, Mariana, pera, a gente nem parou para calcular e para pensar. Não. A gente vai fazer agora. A gente vai lançar, sei lá, o plano anual da Nova Psique. Eu falava, não, peraí, calma. Tem que estruturar muito bem. Tem que estruturar melhor. Não. A gente vai fazer. Vai lançar, semana que vem a gente vai começar a divulgar que tem uma novidade aí chegando e a gente vai criar um plano anual. Aí ela já ficava nervosa. Falava, Mariana, tô nervosa. Não, peraí, calma, vai dar certo. E ela falava, não, a gente vai fazer. E por outro lado, eu só que falo, Mariana, para. Então, esse arranjo deu certo, sabe? A gente é totalmente diferente em tipo de personagem. A gente tem a nerdice em comum, mas o resto a gente é completamente diferente. É a virginiana com a geminiana, sabe? O tempo todo ela tá funcionando de um jeito, eu tô funcionando de outro. Coisas que me deixam ansiosa, ela leva de boa. Coisas que ela fica ansiosa, eu falo, nossa, Mariana,
tão fácil fazer isso. E aí, isso eu acho que ajuda também a que a gente consiga, às vezes, uma dar o limite para a outra, ou às vezes uma chamar a outra, sabe? A gente já se conhece e se respeita muito, no sentido de que ela, para mim, é uma referência, eu sou uma referência para ela, então o que ela falou, eu vou parar para ouvir e talvez eu vá abrir mão da minha opinião para seguir a dela e vice-versa. Isso é muito fácil, assim. Acho que também porque a gente tem essa referência uma da outra. Não, mas aí na estrutura da empresa, assim, como é que vocês se dividem? Tipo, Então, por exemplo, alguém cuida do financeiro, uma cuida do administrativo. Então, isso também, o que acontece? A gente tem uma conexão, assim, e uma compreensão uma da outra, e uma certeza de que a outra está fazendo o máximo que pode, sempre. Que eu acho que é fundamental. Então, eu nunca acho que, se ela estiver fazendo menos, eu nunca acho que ela está fazendo menos porque ela, sei lá, né? E o inverso é a mesma coisa. Então, eu sempre sei que ela está fazendo o máximo. Se, porventura, ela deixar alguma coisa de lado, é porque, de fato, não deu. Então, isso é muito automático pra gente. A gente tem até algumas divisões, por exemplo, eu sou horrível com número e organização. A virginiana, eu sou meu ascendente, passa ali, mas a virginiana é ela. Então, essa coisa da planilha, da organização, da contabilidade. Precisa fazer uma legenda aí, que quando começa a falar da geminiana, eu já me perco. Explica aí, Gabi. O virginiano tem essa coisa, né, mais organizada, metódica, né? Eu sou que essa. é uma brincadeira, mas de fato... combina com a gente. E eu sou a que tem ideias, que fica pensando em coisas e que quero falar com as pessoas, etc. E aí, por conta desse perfil, automaticamente, sem a gente combinar, ela começou a tomar conta da parte contábil da empresa, financeira. Então, pagar os nossos prestadores de serviço, fechar o mês da empresa e pagar a gente, e pagar boletos ali dos produtos que a gente tem, organizar toda essa parte. Eu nem sei. Se você me perguntar quanto está entrando ali na plataforma, sabe? Não faço a menor ideia. Por outro lado, eu tenho mais essa parte da comunicação. Então, eu faço os posts no Instagram. Hoje em dia, a maioria sou eu que faço, né? A arte dos posts eu faço. Eu pego mais essa parte dos stories para fazer. E aí, a Mariana... Eu falo, Mariana, amanhã você vai falar um post disso aqui. Mariana, você tem que falar isso aqui. Você tem que fazer esse post. Faz aí um story mostrando isso aqui que você está fazendo. Aí ela vai lá e faz. Então, eu pego mais essa parte das redes sociais para fazer. E é uma coisa muito fluida, assim. Se eu falar para ela, Mariana, essa semana... eu tô atolada porque a aula da semana que vem é minha. Porque a gente dá aula, uma meio que pega mais a aula do que a outra. A gente sempre dá aula junta, mas, por exemplo, a aula de psicoterapia é mais minha do que dela. A aula de psicodiagnóstico é mais dela do que minha. Ou de remédio é mais dela do que minha. Pô, Mariana, essa semana eu tô pegada aqui na aula de psicoterapia para, sei lá, transtornos nem precisa do pânico. fazer isso. Porque eu já sei que é a sua aula E aí ela já fala, vem, não, então deixa que eu ela vou tá aqui, mais ocupada, assim. sei lá, falar com o pessoal do suporte, dar essa organização aqui, dar essa referência, treinar o pessoal do suporte aqui nisso que a gente precisa que eles façam. Porque eu sei que você tá enrolada. E aí a gente já troca. É difícil a gente delegar, né, uma pra outra. A gente pega muito mais. A gente tem esse perfil de pegar, isso também ajuda, Que né? é o lance da autorresponsabilidade, né? Sim. Você já sabe o que precisa fazer. Isso que é bom trabalhar com gente madura, né, Lucas? Nós somos os gestores das Eu não nossas... entendi porque ele apontou pra mim. Porque eu tô foi uma explicando, crítica? eu acabei de falar, ó, nós somos os gestores das nossas agências. Então, a gente sabe como às vezes você tem uma pessoa que é mais júnior, né, que ela é profissionalmente falando de comportamento, e uma pessoa mais sênior. A pessoa sênior é o que vocês estão comentando aqui. Ela olha e fala, já entendi, isso aqui a outra pessoa não é ela que faz, então só sobrou eu, o que eu vou fazer. Exato. Acabou. E era muito engraçado que às vezes a gente fazia duplicado. Então já aconteceu da gente pagar 2 vezes o mesmo boleto. Isso. Da gente fazer 2 vezes Isso o é post, o produtividade, mesmo story. Tipo, era pra fazer stories sobre a aula. E quando a gente vinha, tinha 2 iguais. Porque eu fiz, ela fez. Então a gente é muito proativa, as duas são. Então a gente tinha que combinar pra uma não fazer. Tipo, E, na verdade, deixa que eu pago. Entendeu? O objetivo, a Nova Psique é um objetivo de fato das duas. Então, as duas querem fazer o máximo possível, né? Se uma não tá fazendo, é porque não deu. E aí a gente vai meio que naturalmente a outra assume, sabe? E eu acho que a gente tem muita confiança também. Acho que a Mabel... Agora, como vocês são psicólogas, eu vou fazer uma pergunta, se não tiver nada a ver, você não precisa responder, tá? Mas só para aproveitar. A gente, nos bastidores aqui, a gente sempre fala que uma parte do trabalho do estrategista é você ser psicólogo dos especialistas. Nada contra os especialistas, eu tenho 2 especialistas, eu sou especialista também, então... Mas existe uma parte que, às vezes, você tem que ser um pouquinho de psicólogo da pessoa. Tem até amigos que são especialistas, né? Tem até amigos que são especialistas, né? Tô nessa mesa aqui, então nada contra. Mas, às vezes, né, o especialista precisa... A gente fala que é o especialista... Brincadeira, eu adoro especialistas. Você gosta, né? Eu adoro.
O que você seria sem ele? Sem especialista, eu não poderia estar no backstage. Não estaria aqui, entendeu? Não existe backstage, né? Se não tenho... Então, rola isso entre vocês, assim? Hoje eu tô, sei lá, aconteceu alguma coisa, tô mal. Sim. Super. Da gente, e é interessante, porque foi isso que eu falei. Uma já conhece mais ou menos os padrões da outra e as dificuldades da outra, né? Então, algumas vezes a gente brinca, peraí que eu vou te atender. Né? Peraí, Mariana, olha só, para com isso. Fala aí, Mabel, o que tá acontecendo? Parou. Tá de bobeira, assim. Então, a gente tem isso. E as pessoas que trabalham com a gente, principalmente quem começou a ajudar a gente, né, a lançar, a fazer perfil, precisavam fazer esse trabalho com a gente, sabe? Não, calma, faz, você tem que fazer assim, pode vender assim. Vender, né? Chegar e falar, olha, compre o meu produto. O meu produto é o melhor. É uma coisa que... Você já escutou alguém da área da saúde falar assim, do seu próprio produto, né? Do seu próprio atendimento? E quando a pessoa fala uma objeção, tipo, não tenho dinheiro, ou agora eu não posso, Exato, né? a gente... Antigamente era, tá bom, eu entendo você. Exatamente. Okay. Quando você puder, você volta. Isso. Aqui não, você tem que chegar e falar. Você tem que quebrar essa objeção e convencer. Sim. Então, os backstage também atenderam muito a gente nesse sentido de ajudar a gente a lidar com isso, sabe? Porque a gente não foi preparado para vender na área da saúde. Sim. Apesar da gente prestar um serviço e precisar fazer disso um trabalho e ganhar dinheiro com isso, é quase feio, né? Você querer ganhar dinheiro na assistência. Você devia fazer por amor, você devia fazer... Você faria por amor, pelos outros, né? Isso é uma questão grande. Psicólogos, vou falar particularmente, né? Lidam mal com dinheiro, com marketing, com médicos vendas. Também, né? Então, a gente precisou ser atendida muitas vezes pelo pessoal do backstage, assim, tipo, tá tudo bem você vender, tá? Pode falar que seu produto é bom, porque você se esforçou muito. E hoje, como que vocês fazem? Vocês são... Hoje é mais fácil. A gente edita um pouco o pitch, sabe? A gente fala, isso aqui a gente não vai falar não, gente. Isso aqui a gente vai dar uma editada. Tira. Uma sutileza pede maior. dinheiro pra sua família. Isso. Não, a gente Vende sua moto. Vende sua moto. Você tem uma TV parada em casa. Isso aqui vai resolver a sua vida, entendeu? Você tem que largar o último tudo que curso você faz. que você vai precisar... A gente não consegue. Não. Porque isso aí é isso. Aí fere talvez a nossa essência. Mas hoje em dia a gente já consegue fazer anúncio, gravar vídeos, né? Oferecendo produto. Lembra o primeiro anúncio? Primeira vez que a gente foi gravar Primeira vez que a gente foi gravar um vídeo de vendas. Foi possível. Conta pra eles como a gente fez, Mariana. Cada uma bebeu uns Smirnoff Ice. A Mariana falou, preciso beber. Porque ou eu vou tomar um Rivotril ou eu vou beber. Não vai ter condição. Eu não tô... Como que eu vou olhar pra câmera? Não consigo olhar pra essa câmera olhar pra câmera e falar sobre... Com essa cara lavada. Se quiser que eu fale sobre os últimos... Posso dar uma aula? Artigos científicos que saíram sobre depressão, tranquilo. Agora, abrir a câmera e falar, então, compre o meu curso. E aí Vocês já fizeram aquela ancoragem, que é tipo assim, o curso custa... sei lá, 2.000, mas só hoje, não é 2.000, vai ser 1.000. Então, inicialmente a gente fez nos primeiros... Quando fazia lançamento. O negócio era escassez. Faz sentido isso. Eu vou perdi o dia. Sinto muito. Fica pra próxima. A minha formação é de ajudar as pessoas. Entendeu? Então, assim, a primeiro impulso tadinha, deixa ela entrar, sabe? Tipo, ela tá sofrendo. Tá tudo bem, ela tá sofrendo. Aposta, né? Ver se na próxima vez vai mais isso. Começa antes. Cruel, né? Uma coisa cruel. Então, expõe, né, a pessoa. Isso é uma coisa que a gente precisou. Uma precisa dar um suporte para a outra, dizendo que tá tudo bem. E o pessoal que trabalhava com a gente precisava dar esse empurrãozinho, assim, de tipo, vai lá e faz. Assistir também as aulas, tipo, entender sobre marketing digital, aprender o que a Isa fala, o que o Novo Mercado falava, também ajudou a gente a ver isso com um olhar mais natural, assim. Sabe? Do tipo, tá tudo bem, você vender, você trabalhou duro, o seu produto é bom. Você não tá, tipo, nem você não tá vendendo se achando, uma mentira. Nem vendendo mentira, sabe? Você tá indo bem. Então, isso também ajudou a gente. Pra gente finalizar, quais são os próximos passos aí, futuro de vocês aí? Vocês estão com 1.100 alunos, vocês falaram? 1.200 alunos. E aí vocês estão com 78 aulas, estão crescendo. Qual que são os próximos passos de vocês aí? Acho que vocês podem falar, né? Tem coisa... Sim. Não, a gente quer aumentar os nossos canais de divulgação. Acho que essa é a primeira coisa. Então, a gente... há muito tempo, a gente quer sair de ficar só no Instagram. Então, a gente quer migrar pro YouTube e olhar para outras plataformas também, para atingir um número maior de pessoas. A gente quer estruturar um pouco melhor o nosso produto. O nosso grande foco é no produto, né? Então, a gente tem dificuldade de vender, mas pensar no produto, a gente tem zilhões de ideias de como estruturar melhor, de como tornar o produto cada vez mais completo, mais didático, com mais atualização. Então, esse é o nosso grande foco. E aí, a gente tem planos
mil para fazer isso. E nossa outra ideia é criar também alguns produtos que permitam a gente dar algum treinamento mais no 1-a-1, mais direcionado, né? Em que a gente possa, acho que capacitar mais, né? Mais globalmente ou mais na prática alguns profissionais e ainda a gente quer criar uma plataforma de um mercado de trabalho, de uma plataforma de indicações em que as pessoas possam ser indicadas e indicar também outros profissionais para, de fato, a gente poder ter uma forma de indicação multidisciplinar, né? De um profissional, de fato, alcançar mais pessoas, porque aí esses psicólogos vão atender mais pessoas com mais qualidade, né? E aí a gente vai chegar com uma saúde mental de qualidade para mais gente, né? Esse é um grande objetivo aí, com certeza. Legal. Queria agradecer a presença de vocês aí do Rio de Janeiro aqui, sentar aqui no nosso podcast aqui. Para o pessoal encontrar vocês nas redes sociais, como que eles fazem? Bom, primeiro a gente que agradece o convite, né? Foi um prazer estar aqui, obrigada. É muito bom poder falar um pouco da nossa trajetória. A gente tem o Instagram, @anovapsique. É lá que a gente está todo dia blogueirando e discutindo ciência em saúde mental. E vai ser um prazer para quem quiser ir lá conhecer a gente. Tamo lá. Lucas. Volta, Fred. Você tá blogueirinho ainda, meu amigo? Eu tá fraco também. Então, olha só, vou mandar um pessoal te seguir aí, só pra você voltar na animação. E eu não posso falar nada, porque eu tô zero à esquerda, né? Fala aí, como o pessoal te acha nas redes sociais? Lucas Puerto Faria, @Lucas Puerto Faria. E você, Gabi, como nossa convidada de honra aqui, blogueira. substituindo Você tá sempre blogueirando, Não, a né? Gabi faz com excelência. Ídola. Um dos melhores Instagrams Quer aprender sobre Brasil. storytelling, como engajar as pessoas? Como é que o pessoal te acha, então? Gabi Pazos no Instagram também. Então pronto, o meu é Fred Petrucci, se você quiser me seguir lá, em algum momento eu vou voltar a postar. Então até o próximo podcast A Sociedade Digital. Valeu.